Olá, senhores. Vamos trabalhar agora o direito mesopotâmico, na verdade, os chamados grandes códigos cuneiformes. Recebe o nome de codificação para um melhor entendimento. Na verdade, o que nós temos são resquícios desses códigos, né? Algumas partes deles. E muito estudo arqueológico e historiográfico que nos permite dizer mais ou menos como eram os costumes nesses direitos consuetudinários que eram aplicados à época dos chamados códigos cuneiformes. Antes de entender isso, no entanto, se faz necessário verificar as datas desses códigos, né? O primeiro a que se tem notícia é o código de Ur-Nammu. Então, a gente vai trabalhar com o código de Ur-Nammu ainda hoje, mas é interessante verificar que ele foi datado de aproximadamente 2040 a.C. Se vocês calcular que nós estamos em 2020 depois de Cristo, nós temos aí alguns séculos, assim, quase na sua antípoda ou no seu ponto oposto, o código de Ur-Nammu. Não chegamos lá ainda, inclusive. Aí você tem as leis de Eshinuna, escritas em 1930 a.C., provavelmente. O código de Lipti-Ishtar, de 1880 a.C., mas a gente vai ver o código de Lipti-Ishtar antes, até porque ele só foi escrito em 1880 a.C., mas esse povo era muito mais antigo, então muito provavelmente a codificação tenha sido posterior, mas não a existência dessa legislação. E por último, mas não menos importante, aliás, talvez até o mais importante, o Código de Hammurabi de 1726 a.C., portanto equivalente ao século XVIII a.C., lembrando que nós estamos no século XXI depois de Cristo. Então agora a gente vai ver uma legislação do século XXI antes de Cristo, que é o Código de Ur-Nammu. Todos esses códigos, como eu falei para vocês na aula anterior, eles são chamados de cuneiforme pela linguagem comum. Se a escrita não era exatamente a mesma, ela tinha o formato de uma cunha. A cunha é uma peça usada pelo pedreiro, portanto escrito em argila ou, o que era mais comum, em pedra. É a ideia de que a pedra fica e não havia outra forma de comunicação. Então eram pequenas cunhas feitas em pedras. Eu até mandei no material de suporte alguns exemplos para os senhores terem uma ideia do que se trata aí o código cuneiforme. Quem vai falar assim, mas Maria, como é que a gente conseguiu decifrar isso? Lembra aquela história da Pedra de Roseta? Então, a Pedra de Roseta, a descoberta do Champollion, permitiu a gente acessar a história de muitos povos antigos e civilizações antigas. Então, isso a gente vai estudar posteriormente, mas fica aí a lembrança. Aqueles que tiveram uma boa aula de história vão lembrar do que eu estou falando. Os que tiverem interessado, digitam aí no Google Pedra de Roseta e vão entender um pouco mais do que essa maravilha que nos permitiu o descobrimento de tantas escritas antigas e aí a tradução dessas civilizações. Então vamos lá. Para tratar dos códigos cuneiformes, agora que eu já apresentei os 4 e a data em que eles foram produzidos, eu gostaria de apenas que os senhores tivessem em mente uma coisa. O primeiro código que a gente vai examinar é da cidade de Ur, né? O primeiro nome é o nome da cidade, o segundo nome, Nammu, era o nome do rei que fez o código. Então, aí você tem o código de Ur-Nammu. Primeiro a cidade, depois o rei. Muitos códigos tinham essa nomenclatura, fazendo uma referência sempre à cidade, para se saber a origem desses costumes, né? E ao rei que teria feito isso. Se os senhores calcularem junto comigo que o rei Nammu foi o rei da terceira dinastia de Ur, e se os senhores levarem em conta também aquilo que eu falei na aula anterior, de que a cidade de Ur é uma das cidades antediluvianas, então nós temos aí uma dinastia. Se você calcular uma média de 50 anos pela dinastia, o senhor aí vai ter um código, na verdade, que remonta, ou até um pouco mais, os tempos antediluvianos, né? Não o código, mas a cidade. Então nós estamos falando de uma cidade antediluviana que sobrevive ao dilúvio e, não por outra razão, começa a ideia não só de fortalecer a cidade, porque afinal de contas aquele foi um ponto que sobreviveu ao dilúvio, mas também de fazer uma codificação. Aqui nós temos uma mudança
muito grande em termos de cultura. A cultura antediluviana, senhores, ela era majoritariamente matriarcal. Ela não era de forma absoluta matriarcal, mas ela era majoritariamente matriarcal. Agora a gente vai assistir, com o advento das legislações que a gente vai examinar, a queda acentuada da posição da mulher no núcleo familiar e na sociedade, né? Então, em alguns não, em outros povos mais, em outros menos, mas a gente vai assistir uma queda gradual até o cúmulo dessa queda no direito romano, quando a mulher se torna coisa, res, né? Então, propriedade do marido. Ela vem numa queda. Em Ur, você vai ver que ela está numa posição igualitária. Por quê, hein? Porque elas mandavam antes do dilúvio. Não sei se atribuíram o dilúvio a elas ou alguma coisa que o valha, mas as mulheres foram perdendo gradualmente essa posição matriarcal. As sociedades eram matriarcais, sim. Existem relatos, estátuas, tudo a confirmar essa narrativa. Ela não é uma narrativa alegórica nem inventada, senhores. Ela tem uma confirmação, né? E aí você vai ter, num cenário jamais patriarcal, que é o cenário mesopotâmico, a gente vai ver aí essa mudança também da figura da mulher, do papel que ela exercia. Então nós temos aí o Namu, que depois vai virar príncipe, né? Vai virar o príncipe Namor, até erra um local, colocam ele na Atlântida, mas é interessante como as HQs, gostaria de fazer um outro parênteses, é interessante como as HQs, os super-heróis que os senhores veem, eles se abeberam muito nas fontes históricas. Fazem depois usam a liberdade criativa para mudar quase tudo, mas eles se abeberam de fontes históricas, né? O príncipe Namor, que na verdade era um rei, né? Era o fundador da dinastia, pertencia, aliás, à terceira dinastia de Ur, o que significa que tiveram duas anteriores. A dinastia não é só o rei, é a família. Então você teve 3 outras famílias mandando. Então, lembra aquele período de 50 anos? Multiplica um pouco mais, né? Então, você tem aí uma margem de uns 100 anos. Então, a gente está falando aí de uma cidade de, no mínimo, 2.300 anos. No mínimo. Então, por isso que eu falei que ela era antediluviana, e porque há registro dela também. Muitas pessoas que gostam dos mistérios das civilizações, os cultores disso, Eric von Däniken, e um monte de gente que trabalha com aquilo que havia de misterioso nas civilizações, trata Ur como se fosse uma civilização equiparável à Atlântida. Ora, eram 2 cidades, né? Então, independentemente de terem outras cidades dentro do seu campo geográfico, elas eram povos, mas eram antes de tudo cidades. Ur é uma cidade. Ela não está focada no nada. Tinha outras cidades ligadas a Ur, não se sabe. Essa resposta seria prematura. O que nós temos é a cidade de Ur. Então vai lá, o príncipe Namu, na terceira dinastia, esse é o mais antigo código de que se tem notícia, lembrando que a gente já tem um tratado internacional anterior, que foi a origem da escrita, já passado para os senhores, de Urukagina, mas aqui a gente tem o primeiro código, né? Então, o primeiro código escrito que se tem notícia é o Código de Ur-Nammu, em que contém regras de direito penal, de direito de família e de direito comercial. Então, o que chegou até nós foram esses 3 conjuntos de regra, aliás, pouquíssimos artigos, né? De direito de família, de direito penal e de direito comercial. No direito penal, o direito penal era punido antigamente, gente, com ressarcimento, porque não fazia o menor sentido você prender, né? Porque você vai gastar um espaço, o espaço era precário dentro das cidades, tinha que ser um espaço otimizado, você não ia fazer um espaço ali inútil, que é uma cadeia, você tinha um deserto, bota a pessoa no deserto, se os deuses quiserem que ela viva, ela será socorrida. Quantos filmes vocês já não viram dessa forma? Então, para que manter o inimigo lá dentro? Põe ele para andar. Deixa não sei quantos dias de distância da cidade com um alforje de água e boa sorte. Se os deuses quiserem, ele sobrevive. Ou então mata, né? A pena de morte não era muito usada, mas você tinha 2 formas de ressarcimento, ou dessa forma, ou então o ressarcimento pecuniário. Então, uma das formas era o ressarcimento dos danos causados. Então, você praticou um delito? Sim, você vai ressarcir. Maria Helena, ele não tem dinheiro, senão não teria praticado o delito. Ah, ótima desculpa, por isso que a gente tem escravidão na antiguidade.
a escravidão para cumprimento da pena de dano que lhe foi atribuída. Você tinha que indenizar quanto? Não pode, então você vai ficar escravo por quanto tempo? É por isso que a escravidão era temporária, senhores, ela não é definitiva. Você tinha escravidão na antiguidade por 2 motivos e 2 motivos somente. Aqueles que perdiam as guerras e aqueles que estavam endividados. Eram essas as modalidades de escravidão. Por isso que ela não se perpetua. O filho de um escravo é um escravo. Não tinha esse critério. Aliás, as crianças, quando se ganhavam as guerras, as crianças eram adotadas, para que elas crescessem na nova cultura e não se rebelassem, porque receberam do bom e do melhor. Não havia qualquer problema com adoção, com miscigenação, porque não tinha noção de raça, muito menos de superioridade. Então, origem da escravidão. 2 elementos e 2 elementos somente, senhores. Ou perdeu a guerra, e aí aqueles que tinham capacidade de mão de obra e não eram os líderes geralmente eram mortos, tinham capacidade de mão de obra, tornavam-se escravos, as crianças eram adotadas. Ou então você se torna escravo porque você criou uma dívida ou praticou um delito, não tem como pagar e não quer a pena de morte, que geralmente não era escolhida por eles. Então aí você recebe uma conta aí de tempo de escravidão. Reforço, para quem ouviu a aula anterior, agora faz sentido porque os escravos tinham direitos e poderiam reclamar até contra os seus patrões. Ele não era escravo pelo resto da vida. Então, aquele que perdeu a guerra ainda era, mas ainda tinha possibilidade do casamento para sair da escravidão. Então não havia ideia de uma exploração perpétua ou que se protraísse por todas as gerações, né? Essa informação equivocada veio de um povo somente, cuja tradição escrita chegou até nós, que foi o povo hebreu. Não estou dizendo que eles mentiram, o que eles vivenciaram foi diferente, a gente vai entender o porquê quando estudá-los. Então, voltando aqui para o nosso povo sumério, nós temos na 3ª dinastia de Ur essa regra de direito penal, ressarcimento dos danos causados. Então, computa qual foi o dano que ele causou, transforma em tempo e ele paga, de alguma forma, esse dano que ele causou. No direito comercial, aqui você tinha essa propriedade precária dos escravos. Então, começa uma comercialização de escravos. Sim, porque mesmo que você ficasse como escravo e você perdeu a guerra, por isso que você era escravo, ninguém queria que você ficasse na cidade, para que você não tivesse a intenção de tirar seus filhos, vingar-se de alguém. Então começa uma comercialização de escravos, com o tempo, hein? Um tempo determinado, depois do qual essas pessoas teriam que ser liberadas. Mesmo assim, começa a chamada comercialização dos escravos. Então, os contratos que tratam disso e os contratos que tratam dos demais bens, aqui se fala em propriedade de escravos, sim, nos demais povos mesopotâmicos não se falará em propriedade de escravos, mas em Ur se fala em propriedade de escravos, sim, né? Então você garante no direito comercial, era uma das formas de garantia, e uma das formas de você fazer a dação em pagamento é dar o escravo, né? Então você faz a dação em pagamento, você comercializa porque você precisa de dinheiro, você entrega como forma de crédito, uma forma de garantia. Então é para isso que você tinha toda uma legislação comercial. Curiosamente, a legislação comercial começou exatamente em torno do trabalho de da exploração do trabalho de E o direito de família, que estabeleceu, em primeiro lugar, a autoridade do marido. E destacou que aquela era uma sociedade patriarcal. Eu acho muito interessante isso, gente, porque é igual a nossa Constituição, ela declara no artigo 5º que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ora, se fosse, você não precisava declarar, não é? Exatamente porque não é, e você quer derrubar um costume, é que você declara, de uma forma que eu possa exigir, que, olha, nós temos direitos iguais. Idem aqui. Tanto a sociedade não era patriarcal, que você coloca que se trata de uma sociedade patriarcal. E mais, você diz que, olha, a autoridade agora na casa é do marido. Por quê? Porque antes não era. É de quem fica na casa. A maioria do tempo quem ficava era a mulher. Para vocês terem uma ideia, a coisa era tão igualitária que vamos supor que o casal tivesse filhos, né? E o reino de Ur vai sair para a guerra. Qual dos dois vai para a guerra? O homem ou a mulher? Antes que alguém responda de forma equivocada, o homem, claro que a mulher vai cuidar dos filhos, é o mais capaz que vai para a guerra. Então eles disputavam.
Se ela ganha na corrida e, portanto, eles precisam de gente rápida, ela vai para a guerra. E você fica cuidando dos filhos. O mais que vocês veem no cinema é a projeção da nossa sociedade e daquilo que a gente gostaria de ter como certeza. Isso daí foi desde sempre. E o que eu estou dizendo para os senhores, isso é uma mentira, não foi desde sempre. Então não adianta querer procurar justificativa histórica, senão você não vai encontrar para as mulheres que foram faraó, até a Cleo, que foi a última. Você não vai encontrar para as mulheres que reinaram. Então você some com essas mulheres da história, né? Você tenta minimizar o efeito delas, ou a coloca no aspecto de amante, ou de uma forma sexual, que é a maneira como o homem vê hoje. A sociedade, né? Não estou dizendo os homens dessas turmas, mas a sociedade em geral vê, né? Então é a questão da função procriacional. E aqui, na estabilização da cidade, eles queriam que a mulher ficasse e parasse de mandar, e parasse de trabalhar, e parasse de participar. Então aqui eles declaram, a primeira coisa, se tem família, isso daqui a autoridade é do marido, porque na verdade não era, verificava-se quem tinha autoridade, numa família era um, noutra família era o outro, quem mandava, e você destaca, e o destaque é muito grande no Código de Urnamu, que aquela passa a ser uma sociedade patriarcal, ou seja, não era. Então você tem até a terceira dinastia, portanto, pós-dilúvio, uma sociedade que era matriarcal. E aí você começa a estabelecer limites. Com o advento deste monarca homem, você começa a estabelecer limites. E ele apaga o histórico anterior, que provavelmente eram mulheres. Então, apaga-se o histórico anterior e você esquece das duas dinastias anteriores de Ur. A dinastia dele para frente, que eram de homens, você tem o cuidado histórico em recuperar. Por isso que a gente depende tanto da arqueologia, gente. Vocês não têm noção de como a história depende da arqueologia e das descobertas para poder recontar ou chegar um pouco mais próximo daquilo que teria sido a verdade histórica daquele momento. Então tá aí, ficamos com esse pequeno código de Ur, lembrando que a mulher tinha um status diferenciado no código de Urnamu em relação às demais legislações antigas, porque ela podia exercer qualquer trabalho desvinculado do lar. Inclusive trabalho de governadora, do equivalente ao servidor público, qualquer trabalho. Ela não precisava nem da autorização do marido e nem ficar próxima ao lar. Aquela ideia da mulher como fazendo a parte coletora, é melhor repensar, né? Melhor repensar um pouquinho, não espalhar essa ideia por toda a legislação antiga e por toda a civilização antiga, vocês vão cometer um erro crasso. Professora, por que não importa isso? Por que eles não trazem essas diferenças dentro dos livros de história? Porque não interessa, você não quer manter uma sociedade patriarcal, então por que você vai trazer uma diferença dessa? Numa época em que ainda você tem as pessoas ridicularizando as mulheres que defendem os direitos das mulheres. Não é? Aqueles que acham que a mulher está querendo ser homem, não que ela quer ter o direito igual, que não é agir como homem, né? É ter o mesmo direito, no chamado reconhecimento, seja social, seja monetário. Só isso, tá ok? Então fica aí a grande lição, a gente não está nem perto de chegar à sociedade de Urnamu, né? da sociedade de Ur. Eu espero que até 2040 a gente se aproxime um pouco mais, mas tenho pouca esperança nisso, pela forma e pelo crescente de violências domésticas em pleno período de isolamento social, a gente tem pouca probabilidade disso. Só mais uma coisa, senhores, naquele tempo as mulheres andavam armadas, então, como elas podiam ser militares ou fazer parte do exército, assim como os homens, não era uma presa fácil. Todas as mulheres aprendiam a se defender, era igual nesse sentido, tanto para homens quanto para as mulheres. Portanto, quando se deixavam mulheres defendendo a cidade, não é porque ela era ruim, não. Ao contrário, todas sabiam se defender. Então, outro mito que é passado de forma equivocada no cinema para todo mundo engolir bonitinho a questão não só da coleta e da colheita, isso existiu, mas numa época anterior, não estamos falando desta época, nem deste povo específico. Aqui a gente já está falando numa civilização estruturada, numa cidade estruturada,
e na primeira legislação. Então, tá aí. Saudamos aí a primeira legislação que o homem conheceu e o destaque aí para o papel da mulher e para um direito penal muito mais consciente, entendendo que quando você pega o lado sensível do ser humano, que é o bolso, ele aprende a se comportar dentro do regramento social. De outra forma, ninguém vai olhar a pena antes de pensar em cometer um crime. Essa é uma ideia ridícula, né? A pessoa não consulta o Código Penal, nem um penalista para saber eu cometo X ou Y, né? Ele comete o delito. Então aqui é a mesma coisa. Cometeu, ele vai pagar, sabendo que ele corria o risco, inclusive, de ser vendido e ficar fora da cidade. Então, aí sim, a penalização é um pouco maior, ou o risco de ser morto, ou ficar trabalhando como escravo. Então, a ideia era não ser pego. Tá ok? Essa as considerações que tinha passar para os senhores, antes de entrarmos no código de Lipit-Ishtar, que fica para o nosso próximo encontro. Cuidem-se, senhores, fiquem bem, abraços virtuais a todos.